programa. O meu nome é José Cotter, sou médico gastroenterologista, chefe de serviço de gastroenterologia do Hospital da Senhora de Oliveira, em Guimarães, e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Venho-vos falar sobre uma bactéria chamada Helicobacter pylori, uma bactéria que afeta uma percentagem elevada da população e que infecta predominantemente o estômago. Vamos ver uma peça para saber o que as pessoas que foram interrogadas nos dizem sobre esta bactéria. Já ouviu falar em alguma infecção causada por uma bactéria no estômago? Já. Sabe o nome dessa bactéria? Nossa, soube já, mas agora não me lembro. Sim, já é conhecido, digamos, em termos de bactérias, doenças que na realidade podem afetar o estômago, não é? Basta necessariamente que muitas vezes a alimentação esteja, digamos, deteriorada ou contaminada para se poder produzir uma situação desse género. Sim, a não sei quantos, Heliobactéria. Helicobacter pylori. É isso mesmo, mas esses nomes tanto me faz. Uma bactéria que existe em imensos alimentos que comemos, começando pelo pão. O que é que se pode dizer sobre esse tipo de infecção? Isso não sei, não faço ideia, não tenho muita ideia. Sei que pode provocar várias doenças do estômago essa bactéria, mas não sei quais são as consequências científicas hoje em dia, não faço ideia. Conhece alguma infecção no estômago causada por uma bactéria? Por uma bactéria? Causar uma bactéria no estômago não tenho ideia, não. Nome de bactéria para o estômago não tenho ideia. Não me recordo. Calculo que sim. Qualquer bactéria faz infecções, não é? Portanto, pode fazer uma infecção no estômago? Sim. Não conhece o nome da bactéria? Não. Eu tive uma úlcera, depois curei e depois tornei, porque andava sempre a vomitar e a comer e a vomitar. Depois o médico disse que eu tinha uma bactéria no estômago. Agora não sei que bactéria que era, não sei. Convém dizer que esta bactéria, portanto, chama-se Helicobacter pylori. É uma bactéria que atinge uma elevada percentagem da população e em Portugal, pelos estudos que foram efetuados até agora, pensa-se que 70% da população adulta poderá estar infectada por esta bactéria. Contudo, e de forma muito importante, nós temos de saber que nem todos aqueles que são portadores da bactéria têm associadamente doença. Isto é, em um número importante de indivíduos, a bactéria existe, mas sem provocar sintomas, sem provocar queixas e sem provocar doença que justifique um tratamento. Desta forma, não é correto, pelo facto apenas de se saber que existe a bactéria, desde logo fazer um tratamento que, como veremos mais à frente, pode ser um tratamento que tem alguns efeitos colaterais e que, por variadas razões, não deverá ser feito de uma forma generalizada. Também é importante sabermos que a transmissão desta bactéria se processa de uma forma algo semelhante àquilo que acontece, por exemplo, com o vírus da hepatite A. Isto é a chamada transmissão predominantemente por via fecal-oral. Tem a ver fundamentalmente com as condições higieno-sanitárias e nós sabemos que a transmissão se faz fundamentalmente na criança, embora vá aumentando progressivamente até ao adulto jovem. Portanto, isto estará relacionado com estas condições higieno-sanitárias que falamos anteriormente, e uma boa lavagem de mãos, uma boa lavagem dos alimentos poderá significativamente melhorar os índices e, portanto, diminuir essa capacidade de transmissão da bactéria. Nós iremos, seguidamente, ver algumas questões que as pessoas querem colocar acerca desta bactéria e depois eu responderei para tentar esclarecer melhor.
Podia perguntar, assim, no geral, o que era e qual eram as consequências. E como é que prevém, o que é que há a fazer para a prevenção. Eu tenho essa bactéria, mas não me preocupa muito. Já consultei o médico, disse-me que era um antibiótico fortíssimo, que me deitava não sei o quê, e depois que eu posso apanhar outra vez. Portanto, enquanto não me incomodar muito, deixa andar. E o que é que poderia perguntar então ao médico? Portanto, o tratamento que lhe deram foi? Antibiótico. Não me deram, disseram-me que era um antibiótico fortíssimo, que deitava muita pessoa abaixo e não sei o quê. E eu não quis fazê-lo, e até porque eu posso fazê-lo e tornar a apanhar a bactéria, portanto não há grande vantagem nisso, não é? A origem, o que é que a tinha causado e quais as consequências. No respeitante à questão do diagnóstico, também é importante dizer-se que os métodos de eleição para diagnosticar esta infecção são a endoscopia, através da qual nós tiramos uns pequenos fragmentos, chamadas biópsias, do estômago e, através de cuja análise, se consegue verificar se a pessoa está infectada ou não. Um outro teste de eleição será um teste respiratório, chamado breath test, um teste através do qual se permite verificar também se a pessoa está infectada ou não. Os testes sanguíneos que têm sido bastante utilizados, convém frisar que não são testes indicados, nomeadamente para verificar se o doente curou a infecção ou não. São testes que poderão ser utilizados apenas para estudos epidemiológicos, isto é, permitem-nos dizer se a pessoa já teve contacto com a bactéria ou não, mas não propriamente testes para fazer o diagnóstico. Portanto, têm pouca sensibilidade e não são testes de eleição. Por outro lado, também temos de pensar nas consequências que esta bactéria tem. E isto tem uma relação próxima com a questão do tratamento. Há hoje situações em que está absolutamente indicado fazer o tratamento para erradicar esta bactéria, nomeadamente a úlcera do estômago, a úlcera do duodeno e depois algumas outras situações mais raras, como são, por exemplo, o caso do linfoma gástrico de tipo Malte, situação rara e, portanto, vamos nos debruçar mais sobre o problema das úlceras. Antigamente a úlcera era uma doença, a úlcera gástrica e duodenal era uma doença tratável, mas não curável. Com a descoberta desta bactéria, do Helicobacter pylori, o que nós verificamos é que a bactéria está associada a estas úlceras em grande percentagem dos casos e se conseguirmos eliminar a bactéria, verificamos que numa elevada percentagem de casos a úlcera também curará definitivamente. Portanto, está absolutamente indicado fazer um tratamento de cicatrização da úlcera, mas, ao mesmo tempo, fazer um tratamento de erradicação da bactéria Helicobacter pylori, pelas razões que atrás expliquei. Por outro lado, também convém dizer que os indivíduos que são portadores desta bactéria, só pelo facto de serem portadores, se não tiverem nenhuma doença associada, não terão forçosamente indicação para fazer um tratamento de erradicação da bactéria. Porque isto implica a utilização de alguns antibióticos, não é questão dos antibióticos serem fortes ou serem menos fortes, mas se utilizarmos generalizadamente os antibióticos, temos de pensar que as pessoas adquirirão resistência a esses antibióticos e, portanto, os antibióticos devem ser utilizados seletivamente quando há indicação formal para serem utilizados. Uma outra questão que se coloca e que é também importante e que se tem falado é da associação eventual desta bactéria com o aparecimento de cancro do estômago. O cancro do estômago tem uma origem, na maior parte dos casos, multifatorial. E embora esta bactéria possa ser considerada um carcinogénio, convém dizer que ela só por si não desencadeia cancro do estômago. E desta forma, não podemos pensar que 70% da população que está infectada com cancro, com Helicobacter pylori, irá, toda ela, um dia, vir a ter cancro do estômago. Portanto, a relação que existirá entre esta bactéria e o cancro do estômago é apenas uma relação em que a bactéria se comporta como um cofator que, associado a muitos outros fatores, poderá também ter alguma contribuição para o desencadeamento dessa doença. Mas é apenas
uma entre muitas partes que poderão ter responsabilidade nessa área. Desta forma, e para concluir, eu gostaria de lhes dizer que, de facto, esta infecção é uma infecção importante na população, é muito importante perante a presença de algumas doenças e, de facto, deve haver um empenhamento grande na erradicação, principalmente, repito, quando existe uma úlcera do estômago ou uma úlcera do duodenal, porque a erradicação da bactéria pode representar a cura definitiva da doença, e ainda que, uma vez erradicada esta bactéria, no adulto, é rara a taxa de reinfecção. Portanto, a taxa de reinfecção é muito baixa. E, portanto, nós sabemos que, uma vez tratada devidamente uma úlcera que esteja associada com o Helicobacter pylori, é pouco provável que haja uma reinfecção e, desta forma, como disse atrás, isto poderá representar a cura definitiva da úlcera.